Aleluia. Pega sua mão direita, ergue ela para o céu. Agora você vai colocar ela na sua cabeça e vai se abençoar e pedir para Deus revelação e memória. Duas coisas: revelação para você entender tudo, ser ministrado pelo Senhor, e memória, que é para você lembrar dessa palavra para o resto da sua vida. Amém? Quero ouvir você orando agora. Ora por você. Se abençoe. Peça isso para o Senhor. Sim, Pai, no nome de Jesus, nós oramos, pedimos, libera sobre nós revelação, espírito de revelação. Fala conosco nessa noite, para todos aqui serem cheios da sua palavra, transbordantes e posicionados para receber a restituição que o Senhor vai nos dar. E que dessa forma, Senhor, venhamos realmente testemunhar de tudo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Mas nos dá também memória para nos lembrarmos de tudo isso, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O som está bom para vocês dessa forma? Aleluia. Presta atenção, porque o tema da minha palavra hoje é posicionados para a restituição. Por quê? Porque o Senhor vai te restituir nesse ano. Quantos creem nisso? Quantos creem que vão ser restituídos? Quem crê que vai receber 120% de tudo que tem para receber? Quem crê que vai receber 4 vezes mais? Quem crê que vai receber 30 vezes mais? E cadê aqueles que creem que vai chegar a restituição de 100 vezes mais, em nome de Jesus? Aleluia! Agora presta atenção, porque imagine uma cena. Eu e ele temos um processo na justiça. Cada um tem o seu. O processo dele é o dele, o meu é o meu. Tem o meu processo, ele tem o dele. Aí nós recebemos um comunicado. Qual que é esse comunicado? Que dia 10 de janeiro, às 11 horas da manhã, lá no tribunal, nosso processo, tanto o meu quanto o dele, vai ser julgado. E tudo que a gente pediu vai ser dado pela justiça 100 vezes mais. Coisa boa. Você tem algum processo para receber? Eu tenho alguns. Eu uso a advocacia a meu favor. Aí, resumindo, só que só tem uma condição: você não pode deixar de ir lá. Você tem que ir lá pessoalmente. Você tem que imprimir o processo e pessoalmente dia 10 chegar lá e apresentar. Você sabe, hoje é dia 8. Qualquer lugar do planeta que você tiver, daria tempo de chegar dia 10 ainda. Sai arrumando um voo, se vira. Mas vem aqui para apresentar a sua causa. Porque na hora que o juiz chamar o nome, você precisa estar posicionado para receber o julgamento da sua causa. Você sabe, alguns irmãos, eles têm uma fé inoperante, infrutuosa, infrutífera. Por quê? Porque eles mudaram o versículo. Eles creem que Deus abre telhados, sendo que a palavra de Deus diz que o Senhor abre portas. Mas como eles acham que Deus abre telhado, o que eles fazem? Fica sentado dentro de casa, esperando o telhado abrir e cair no colo. Pastor, mas isso é graça, é Deus dando tudo para quem não merece nada. Pois é, mas a revelação correta da graça de Deus é justamente que Deus te deu tudo para que você trabalhe e tenha uma colheita muito superior à que você teria na força do seu braço. Você sabe, estava conversando com um irmão que ele mexe com soja, e ele planta pouco assim, são 142 fazendas. No ano passado eles faturaram 11 bilhões de reais. O Nil vai saber disso, que alguém que tem um avião, pode-se dizer que é alguém rico, não é? O cara tem um avião. Se ele tem um King Air, é alguém rico. Se ele tem um Falcon 300, é milionário. Mas se ele tem um Gulfstream G600, é bilionário. E quem tem 22 aviões? É a frota da empresa. 22 aviões, do grupo.
Então eles têm dinheiro, como diz o outro, a dar com pau. O último, um Gulfstream G600, 150 milhões de dólares. Então, eu morro de inveja. Eu tenho que orar, falar, ô Senhor, tira essa inveja de mim. Por quê? Porque viaja 18 pessoas no avião e ainda tem um quarto. Cama de casal, tem banheiro, dá para tomar banho no jatinho. O que é isso? Maravilhoso. Então, assim, tem dinheiro demais. E é irmão, olha que benção. E aí, conversando com ele contando uma história para mim, de muitos anos atrás, que um grupo muito grande resolveu investir em soja. Só que você sabe, quanto maior o grupo, né, e só diretores sentados num escritório, numa cidade grande, querendo administrar tudo à distância, às vezes eles perdem o controle. E o que aconteceu? O grupo foi, comprou uma fazenda, comprou os melhores equipamentos, os melhores tratores, comprou a melhor semente, comprou o melhor de tudo. Só um detalhe, eles não entendiam nada de plantar soja, e eles contrataram gerente, funcionário, tudo, e falaram, agora vocês vão lá e plantam. Qual que foi o problema? É que fizeram de qualquer jeito. Eles conseguiram fazer o negócio dar prejuízo. Por quê? Porque fizeram, era para alguém que não estava lá supervisionando. E eles tentaram no outro ano, prejuízo de novo. Contrataram um diretor que era do agronegócio, mas o cara queria administrar à distância, prejuízo de novo. Aí eles resolveram vender essa terra e abrir mão do negócio, do agronegócio. E venderam justamente para esse irmão, para o grupo dele, e no primeiro ano dele cuidando, deu um lucro absurdo. Por quê? Porque ele estava posicionado para cuidar da lavoura. O Senhor nos garante a graça dele, Ele nos dando a terra, Ele nos dá a semente, Ele nos dá força para adquirir riqueza, Ele nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, abre portas, nos conecta com pessoas, Ele faz tudo, manda a chuva, mas você querer ficar lá na sua casa e não lançar a semente, significa que você está abrindo mão da colheita. Então a promessa é que o Deus vai te dar uma colheita grandiosa, mas você com revelação tem que crer no quê? Que Deus dá pão para alimento e semente ao que semeia. Quando você não entende que o Senhor coloca semente na sua mão para você semear, você vai abrir mão de semear e vai comer tudo que o Senhor põe na sua mão. Você sabe, comer tudo tem um grande problema. Numa ocasião para trás, eu fui aconselhar um irmão que anda comigo. Até hoje ele anda comigo, já tem uns 7 anos que ele anda comigo. E ele tinha chegado num patamar de ter 5 fontes de renda diferentes, ganhando algo em torno de 30 mil reais. Sei que para vocês tudo aqui isso não é nada, 30 mil, sim. Alguém trabalha para ganhar só isso? Ah, pelo amor de Deus. E aí, resumindo, ele estava, só que essas 5 fontes de renda não era assim investimento, eram 5 negócios que ele tinha que ir, trabalhar, reunir, sócio, funcionário, aquela coisa. E aí, com isso, o tempo dele foi acabando. E aí ele não tinha férias, não tinha descanso, não tinha tempo para servir ao Senhor, ele não tinha nada que não seja trabalho, trabalho, trabalho. E aí ele foi aconselhar comigo. Qual que você acha que foi o conselho que ele foi procurar comigo? Pastor, me ajuda aqui a organizar minha agenda para eu poder ter qualidade de vida, ou então me ajuda a priorizar as coisas do Senhor para eu ter uma obra prevalecente, me ajuda a equilibrar a vida. Você acha que foi isso? Foi não. Ele queria conselho porque ele tinha recebido uma proposta de entrar de sócio num 6º negócio. Porque aí esse negócio corria o risco de só ele dar mais 30 mil para ele por mês. Aí ele ganharia de 30 para 60. Você sabe, ganhar o dobro eu acho que é um negócio poderoso. Mas a custo do quê? E aí eu só falei algo para ele. Falei, você sabe? E aí, outro detalhe do aconselhamento com ele, é que quase que todo o dinheiro dele, ele guardava. Quase tudo. Vivia assim com muito pouco. Por 2 motivos. Um, porque já tinha casa própria, energia solar,
conta de luz era baixa, era só ele e a esposa, não tinha filho, e ela também tinha uma renda, ela também trabalhava, então ela nem pedia dinheiro para ele, assim, para as coisas que ela precisava. E aí, resumindo, ele gastava muito pouco, guardava, né, com o alvo de acumular mesmo um patrimônio. E aí eu falei para ele algo ligado a esse texto: Deus dá pão para alimento e semente ao que semeia. Eu falei, sabe qual que é o problema? É quando você não ora pedindo para Deus sabedoria para discernir o que é pão e o que é semente. E quando você não consegue discernir o que é pão e o que é semente, qual que é o risco que corre? De você errar. Qual que são os erros que você pode cometer? Você pode comer a semente, ou você pode enterrar o pão. Qualquer uma das duas coisas que você faça, não é o objetivo pelo qual Deus colocou isso na sua mão. Falei, então você precisa pedir sabedoria para o Senhor, para você entender, uma parte do que Ele te dá é pão, é para você desfrutar, é para comer mesmo, para você ter qualidade de vida, para você viajar, para você conhecer lugares, comer do melhor dessa terra. Porque qual que é a promessa de Deus? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos querem comer o melhor dessa terra aqui? Mas você concorda que o melhor dessa terra normalmente não é barato? Concorda? E que também normalmente não é do lado de sua casa? Você tem que deslocar para ir lá comer o melhor dessa terra? Então você vai ter que gastar para viajar e pagar a conta para comer o melhor dessa terra. Significa que Deus vai te dar condições de fazer isso. Mas quer dizer que você vai pegar tudo que você ganha e gastar viajando e comendo em bons restaurantes? Não, porque daí você vai estar comendo, transformando tudo que Deus põe em sua mão em pão. Esse irmão estava transformando tudo em semente, abrindo novos negócios, guardando e investindo. Qual que é o problema? É que se você enterra pão, não tem uma colheita te esperando. E eu propus para ele um desafio. Eu falei, você vai fazer algo porque você é obediente. E se você não fizer, eu vou lançar uma macumba gospel aqui. Vai cair os 2 dentes da frente e nascer uma berruga na ponta do nariz. Estou brincando, misericórdia. Falei, mas você é obediente. Deus quer falar com você, Ele está me usando para falar, mas você vai visualizar algo. Falei, então você vai sair daqui, você vai passar na padaria, você vai comprar um pão francês, você vai lá na sua casa, vai abrir um buraco no jardim, você vai enterrar esse pão. E você vai ver o que você vai colher. E aí ele mesmo depois voltou para me procurar, ele falou, acho que uns 5, 6 dias depois, ele falou, pastor, eu comprei o pão, enterrei o bendito pão e esqueci totalmente. Aí agora voltei lá, acho que 5, 6 dias depois, e fui procurar, cadê o bendito pão? Ele falou, cavei no mesmo lugar e achei assim, né, um farelo, assim, sei lá, não dava nem para identificar que era o pão, só dava para saber que era algo que mofou, mas estava junto com a terra ali, tinha chovido, então não dava para identificar nada. Mas ele falou, mas uma coisa deu para ter certeza, não tinha nada brotando ali. Não tinha raízes crescendo, nada brotou, nada. Resumindo, plantar pão vai gerar alguma colheita? Vai, irmãos? Não. Mas você sabe qual que é um outro problema? É que comer semente também não gera colheita. Porque se você come semente, ainda pode te dar diverticulite ainda. Se ela acumula essa semente na parede do seu intestino, você vai ter um problema grave de saúde. Então, a falta de discernimento do que é pão e o que é semente, vai fazer com que você não trabalhe na lavoura que Deus quer que você trabalhe, visando a colheita que Ele quer que você tenha. Ou que você, então, trabalhe na lavoura, mas só trabalhe na lavoura, dia após dia, da hora que o sol nasce até a hora que você acaba as suas forças, e aí você não vive, não desfruta da vida. Nenhuma das duas coisas é o que Deus sonhou para você, sabia? Deus não quer ver você enfiando a cara na lavoura todos os dias e plantando tudo que Ele põe na sua mão, do mesmo jeito que Ele não quer ver você comendo tudo que Ele te dá. O que Ele quer fazer com você? Te dar sabedoria para discernir daquilo que Ele está pondo na sua mão, o que é pão e o que é semente. Quando você entende isso, uma postura, um posicionamento acontece.
Por que eu coloquei esse tema dessa palavra? Posicionados para a restituição. Por quê, irmãos? Olha aqui para mim. Tem um monte de gente pedindo mais coisa para Deus. Mais semente, mais semente, mais semente. Né? Eu, na época, principalmente da construção nossa aqui da arena, ouvi isso de muitos irmãos. E pode ser que tenha alguns aqui que estão orando isso para Deus também. Qual que é a oração? Senhor, Tu sabes o tanto que eu tenho um coração para essa obra. Eu amo a Igreja Orvalho. Se o Senhor me der o recurso, eu vou pagar tudo esse trem logo, eu quito tudo esse negócio, eu banco tudo, eu ponho painel de LED na parede inteira, assim, vai virar um negócio assim, enlouquecedor. Eu coloco até motorista particular na porta, serviço de valet, para quem vier para o culto, eu banco tudo, e a igreja não vai ter que preocupar com dinheiro mais. Só que é assim que Deus faz as coisas, irmãos? Não é. Você sabe, não tem nenhuma igreja no mundo que ela seja 100% sustentada por um irmão só. Nenhuma. Em todas as igrejas onde Jesus está executando a obra dele, porque a obra é dele, não é nossa, nunca é um irmão bancando tudo. Nunca é. Pelo contrário, o Senhor abençoa toda a igreja para cada um, segundo o que estiver proposto no seu coração, contribuir com alegria e generosidade. E assim a obra vai avançando. Agora, quando você faz uma oração querendo algo inédito, não, eu quero ser o mantenedor dessa obra, vou bancar tudo. Você está pedindo para Deus fazer com você algo que Ele não fez nenhuma vez na história da igreja. Não tem nenhuma vivendo isso hoje, nunca teve. Uma igreja inteira que é patrocinada, bancada, custeada por uma pessoa só. Agora, você quer saber uma outra coisa? Por mais rico que uma pessoa seja, não existe também nenhuma pessoa no mundo que ele sustente a família inteira. Todos, os filhos, sobrinho, irmão, cunhado, tio, todo mundo é bancado por ele. Nenhum. Ah, não, mas fulano é bilionário em dólar. Vai ver a família dele. Tem um monte de gente que trabalha para justificar o que gasta, para dar valor no que está gastando. Mas você sabe também o que acontece? Um monte de gente que ora isso para Deus. Senhor, me dá recurso que eu vou resolver. Da minha família o Senhor não vai precisar preocupar de mais nada, porque pode deixar que eu cuido. O que ele está pedindo? Para aposentar Deus. Você pode tirar umas férias, pode deixar que eu cuido de tudo. Mas Deus vai te dar recurso com essa motivação, irmãos? Não, porque Ele quer cada um de nós dependendo dEle. É assim que a obra avança, é assim que você amadurece. Então, aleluia. Mas estão me ouvindo bem, né? Aleluia. Hoje choveu que eu não lembro de ter chovido tanto assim. O dia inteiro, choveu o dia inteiro hoje. Mas olha aqui para mim. Então presta atenção, se as suas orações, o objetivo dela é aposentar a Deus, ou tirar a oportunidade dos irmãos de serem abençoados também semeando, porque você está querendo plantar tudo você sozinho, são duas orações que Deus não vai ouvir, não vai atender. Então, pastor, como que eu oro corretamente? Senhor, me dá sabedoria para eu discernir daquilo que o Senhor tem me dado, o que é pão e o que é semente. Você sabe, eu conheço irmãos que ficaram muito ricos. Dei o exemplo desse, mas acredite, eu conheço muitos outros irmãos que são assim, muito ricos, muito ricos. Faço parte de uma reunião da Global Kingdom, que é a união das maiores igrejas do mundo. Estou lá, no meio dos maiores empresários cristãos. Não por eu ser um deles, mas porque eu cuido de um trabalho com empresários, os empreendedores radicais, com 15 mil empresários no Brasil. Então, tem uma representatividade. Mas o segundo mais pobre depois de mim é mais rico que eu 5.000 vezes. E aí, resumindo, nessa reunião com esses irmãos, o que eu percebo? Percebo cada um deles pedindo para Deus cada dia mais por sabedoria, para discernir o que é pão e o que é semente. Na nossa igreja temos muitos irmãos que são muito ricos, mas eles todos pedem para Deus sabedoria para discernir o que é pão e o que é semente. Por quê?
Porque tem muita gente que vai pedir coisa para eles. Muitos irmãos que chegam dando bote, como diz o outro, né? Alguns já chegam com o queixo tremendo. Você já viu gente que já chega para conversar com você, queixinho tremendo, pastor, ou então para esse irmão, né? Fulano, estou passando um problema muito grave, me ajuda. E alguns colocam Deus na jogada, fala: Deus mandou eu vir falar com você, que você vai resolver meu problema. E aí, como diz o outro, o golpe está aí, cai quem quer. E qual que é o pedido? É dinheiro, invariavelmente dinheiro. E a pessoa presume, né? Eu conheço um mesmo aqui que anda conosco, que as últimas férias dele, você tem noção, nas últimas férias, ele gastou nas férias 2 milhões de reais. Ah, miséria, como diz o outro. Fala que não tem que lutar contra a inveja no negócio desse. Tem que orar. Por quê? Porque ele levou 18 pessoas para viajar junto. A mãe, a sogra, cunhado, sobrinho, os filhos, namorada do filho, 2 babá para ajudar a cuidar dos meninos menores. 18. Foi tudo de primeira classe. Ida e volta para a Europa. Ficou 20 e tantos dias lá. Hospedou em Paris no melhor hotel mais caro. Um lugar que no dia que ele estava lá, o sheik de Abu Dhabi estava lá hospedado no mesmo andar que ele. Então assim, você vê o nível. Foi tomar os melhores vinhos. Então alguém que gasta desse tanto, 2 milhões de reais nas férias, eu sei que para você também isso não é nada, você está acostumado a gastar isso quando sai de férias. Alguém que gasta um dinheiro desse, você concorda que ele tem recurso? Ele tem. Então, invariavelmente, quem olha para ele presume o quê? Eu vou lá pedir dinheiro para ele. Deus vai usar ele para me ajudar. Só que eu louvo a Deus, por quê? Porque esses irmãos não prosperaram à toa. Deus não colocou esse recurso que colocou na mão deles porque eles têm sorte. Não, tem um propósito. São irmãos que abençoam, são generosos, mas fazem isso com sabedoria e sensibilidade no espírito. Não é porque o pastor pediu uma oferta que ele vai lá e vai bancar tudo. Ele tem condições de bancar tudo. Temos muitos irmãos que poderiam ter construído a arena sozinho. A sede da empresa de um deles, ele gastou muito mais na sede própria da empresa. Só no avião gastou assim, muitas vezes mais, dava para construir muitas arenas. Mas por que nenhum foi lá e bancou tudo sozinho? Porque são sensíveis no espírito, receberam sabedoria de Deus e eles sabem discernir o que Deus quer fazer, em até que medida que Deus quer fazer. E eles não avançam além disso, mas também não ficam para trás daquilo que Deus queria, percebe? E aí esse irmão que gastou 2 milhões nas férias, ele me contando: pastor, tem um monte de irmão na igreja que não fala comigo, que é magoado comigo, emburrado, fala mal de mim pelas costas. Por quê? Porque chegaram para mim para pedir dinheiro, e o que eu respondi para eles? Vou orar. Ficou ofendido. Orar por esses 10 mil reais, resolve minha vida. Ele contando que um tempo desse ele fez uma postagem de um jantar na casa dele, e aí ele mostrou lá o vinho que ele tinha tomado. O irmão pegou a foto, printou, pesquisou no Google e descobriu que a garrafa de vinho que ele tomou era 18 mil reais. E aí o irmão virou para ele e falou: pois é, você não está lembrado talvez, mas 1 ano atrás eu te pedi para você me ajudar, 10 mil reais resolveria o meu problema, e você gastou quase o dobro tomando vinho, mas não me ajudou. Como diz o outro: mas eu sou obrigado a ajudar? E daí, como diz o outro, o valor do vinho que eu tomo? O que você tem a ver com isso? Mas por quê? Ficou ofendido pelo fato do irmão falar que orar. Sabe por quê? Porque na cabeça desse que não tem, o que tem não precisa orar. Tem que sair dando, sair fazendo. Mas não é assim que o Senhor faz conosco, irmãos. O Senhor confia recursos na nossa mão, e você precisa depender dele para administrar esse recurso. Não é gastar, é administrar. Você não gasta o recurso que Deus te dá, você administra, sabendo discernir o que é pão e o que é semente. E aí o que você faz? Em paz, você come o pão. Em paz.
esse irmão tomou esse vinho em paz. Ele não estava lá na casa dele acusado. Nossa, tanta gente passando dificuldade, eu aqui tomando um vinho desse. Não, ele estava em paz. Por quê? Porque faz parte do pão que Deus me deu, para eu desfrutar com meus amigos, com a minha família. Do mesmo jeito que quando ele oferta, contribui na igreja, ele também não fica se achando maravilhoso. Eu sou o melhor dizimista dessa igreja, eu sou fantástico. Ele não fica se achando, por quê? Porque ele sabe que não tem nada a ver com ele. Foi o Senhor que colocou a semente na mão dele. Os irmãos estão entendendo? Então presta atenção, porque hoje, essa palavra, posicionados para a restituição, tem um objetivo: tornar você um bom administrador das coisas do Senhor. O que para você seria ser um bom administrador? Você sabe, olhando para a parábola dos talentos, o bom administrador é aquele que saiu correndo para multiplicar. Claro, você pode interpretar então que aquele que multiplica os talentos que Deus colocou nas suas mãos é um bom administrador, é um servo bom e fiel. Poderia até usar essa aplicação com você, mas o que o Senhor colocou no meu coração por esses dias, e é o que eu falei aqui segunda-feira, que eu ministrei para a minha igreja semana passada, e estava preparado para ministrar isso para você segunda-feira, mas o Senhor mudou, e eu falei a respeito do coração, e foi uma bênção, não foi, irmãos? Eu mesmo fui muito abençoado. Mas hoje eu vou pregar isso que estava preparado já. Então presta atenção, porque você está posicionado para receber a restituição. É você estar pronto para administrar essa restituição. Porque se Deus vê que você não vai conseguir administrar, Ele não entrega. Por quê? Porque Ele sabe que se você comer semente, olha aí o problema, você não tem colheita para depois. Mas Ele também sabe que se você enterrar o pão, olha aí o problema, você não alimentou, não viveu, não desfrutou. Não, Deus, Ele tem pensamentos bons a seu respeito, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você desfrutar. Em Eclesiastes capítulo 5 fala: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e deu poder para deles comer. Ou seja, você interpretar que dessas riquezas e bens, uma parte é pão para você comer. O que a Bíblia diz que é? Isso é um dom de Deus, é um presente. Simplesmente porque Ele te ama, Ele te dá recurso, e uma parte desse recurso é para você comer mesmo, para você desfrutar. Mas é comer miojo, irmãos? Uma ração milimétrica, só o suficiente para não morrer, e o resto todo você tem que semear, é isso? Não. Você sabe, eu conheci um cara que ele vendeu uma rede de supermercado por 350 milhões de reais, que ele construiu por 30 anos, e ele, muito católico, ele tinha feito um voto de pobreza com Deus. Ele tinha 2 calças jeans, 4 camisetas, um prato, um garfo, uma faca, uma colher, um copo. Tudo dele era assim, porque ele fez um voto de pobreza. E andava num Palio 92, se não me engano. 96, alguma coisa assim. E aí ele vai e vende a empresa dele, a rede de supermercado, por 300 e tantos milhões de reais. E aí, no meio desse processo, ele converteu, teve uma experiência real com Deus. Ele era muito religioso, mas nunca tinha tido uma experiência com Deus. E qual que foi a percepção que ele teve? Que bobagem que eu fiz na minha vida. Por muitos anos, não vivi, não desfrutei. E ele tinha feito um voto também de celibato, né? Celibato, de nunca casar. Ele fez o voto de não casar e fez o voto de pobreza. E aí agora ele estava com quase 60 anos de idade, muito rico, mas não tinha esposa, não tinha filho, não tinha nada. E morando, vivendo uma vida horrorosa. Qual que foi a conclusão que ele chegou? Fui tolo. Por que eu fiz isso? Aí ele, sendo honesto, ele falou com sinceridade de coração: eu concluí que Deus se alegra com a minha pobreza, porque eu desfrutar de recurso, ele de alguma maneira ofenderia Deus. Deus fica ofendido. Por quê? Porque eu não te dei dinheiro para você torrar. Só que é assim que Deus vai ficar feliz com você? Vendo você ter um prato, um garfo, uma faca, acaba de comer, já tem que lavar.
É o próximo que você vai usar? Você sozinho na sua casa? Não. E aí ele teve uma experiência com Deus e ele me testemunhando que a primeira coisa que Deus falou para ele é para ele gastar dinheiro. E aí ele falou, eu fui fazer viagem para fazer compras. Fui montar um guarda-roupa, minha roupa surrada. Fui comprar. E aí ele falando, foi um exercício de fé. Por quê? Porque ele foi direto na loja mais barata. Não vou falar aqui, porque de repente você compra nela, você vai ficar ofendido. Mas... Certeza? Não, você está tudo em outro patamar, acredite. Ele foi na loja mais barata. E aí Deus falou com ele, o que você está fazendo aqui? Eu quero que você veste, mas você pode comprar algo melhor, mais caro, pode ir. E aí Deus colocou no coração dele ir para os Estados Unidos, para fazer compra lá. E aí ele foi para os Estados Unidos, chegou lá, ele achou um conhecido para perguntar o quê? Aonde é a loja mais barata? O outlet do outlet, assim. E aí ele falando que ele estava no caminho para lá, Deus falou com ele, o que você está indo fazer lá? E aí ele, por fim, ele falou, vou fazer diferente, o Senhor vai mandar alguém para comprar para mim, que eu não sei nem comprar. E aí esse amigo dele, a esposa dele era, como que fala? Personal stylist. E aí ele falou, testemunhou, e o cara falou, não, isso daí, como diz o outro, você não precisa nem pagar, minha esposa tem um prazer monumental nisso, nós vamos junto com você, nós vamos comprar. E aí a mulher desse amigo sabia o que era a coisa boa, e ele falou que ele foi, mas na hora de pagar, parecia que estava arrancando um pedaço dele. Mas ele pagou, comprou, voltou assim, pagando excesso de bagagem, malas e malas de coisa. E aí ele começou a viver, só que, honestamente, precisava ter esperado 60 anos de idade para começar a viver. Qual que é o problema? O problema é porque esse tempo todo até lá, na cabeça dele, ele tinha uma colheita por causa disso. Qual que foi a clareza que ele teve? Não acumulou recompensa nenhuma nesse período. Não tem nada que Deus vai me recompensar naquele dia por causa dessas décadas que eu vivi de pobreza. Você percebe a tolice? É você fazer achando que é o que Deus quer, mas você não perguntou para Ele. Tanto que na hora que ele nasceu de novo e teve uma experiência com Deus, e no Espírito, ele começou agora a ouvir o Senhor falar, direcionar ele, imediatamente Deus mandou ele fazer outra coisa. E aquilo que ele achou que Deus queria, qual que é o problema? Não tem recompensa para aquilo que você acha que Deus quer, mas aquilo que você tem certeza que Deus te pediu. Para isso daí tem uma recompensa se você viver por fé. Então você tem clareza do que Deus quer que você faça, ouve dele, e aí então essa submissão, essa vida pela fé, para isso tem uma recompensa. Mas gastar a vida tentando adivinhar o que Deus quer, não tem recompensa para isso. Muito sério isso. Então hoje, quero contar para você uma história de 3 pessoas. Quantas pessoas? 3. Em nome de Jesus, você vai conseguir visualizar claramente quem Deus quer que você seja nessa história. Se por um acaso você visualizar que você estava sendo um personagem que não era para você ser, porque o resultado na vida dele não foi bom, você não vai ficar acusado, condenado, você vai esquecer o que passou, crendo que Deus me trouxe aqui para ministrar essa palavra justamente porque Ele queria inverter, para que você não continuasse sendo esse personagem mais. Entenderam? Então presta atenção, porque lá em Isaías, capítulo 22, versículo 15. Isaías 22, 15. Olha a história que eu vou te contar. Assim diz o Senhor dos exércitos, anda, vai ter com esse administrador, com Sebna. Como que é o nome do indivíduo? Sebna. Olha aí um nome bom para você pôr num filho. Sebna, olha aí, Sebinha, Sebininha. Sebna, que nome horroroso, né? Mas é um nome. Mas você sabe, olha aqui para mim. Ele tinha uma função, a Bíblia diz que ele era um administrador, um mordomo. Quem que era Sebna? Administrador.
Um administrador, um mordomo, ele é dono daquilo que ele está administrando? Ele pode sair resolvendo como que ele quer fazer, o que ele acha melhor? Não, ele depende do Senhor, do dono daquilo que ele administra. Está claro isso? Agora presta atenção. Presta atenção. Porque agora o Senhor fala, o que mandou? Falou, ó, vai lá, assim diz o Senhor, anda e vai conversar com esse administrador, com Sebna, o mordomo. E o que você vai fazer? Você vai perguntar para ele. Olha aqui, irmãos. Qual que foi a pergunta? Próximo versículo. Que é que tens aqui? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Ou a quem tens tu aqui? Para que abrisses aqui uma sepultura. O que esse cidadão fez? Abriu uma sepultura. Que mais ele fez? Lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada. Vou traduzir para você aqui o que está acontecendo. O Senhor, dono da terra, vem para esse administrador e qual que é o questionamento dele? Você enlouqueceu, menino? Você está doido? Como que você pega na minha terra, no mirante, no ponto alto, com a vista privilegiada, no ponto, como diz o outro, mais nobre da minha terra, e como que você pega isso para você? Cavando para você mesmo uma sepultura e construindo para você uma morada. Como que você pega um lote dentro da minha terra? Porque você é um administrador, você é um mordomo, você não podia fazer isso. Percebe qual que foi a pergunta? Questionamento. O que você está fazendo da sua vida? Como que você pega algo que não é seu e faz o que você acha melhor? E algo que o único que se beneficia disso é você. Porque alguém que está construindo uma sepultura para ele mesmo, a família dele beneficia de algo disso? A sepultura é para ele. Está construindo uma morada para ele. Para ele, tudo para ele. Ninguém tem benefício nenhum. Ele pegou na terra do Senhor dele e administrou mal. Vocês já entenderam que esse é um personagem dessa história que não é para você ser? Você já entendeu? Esse daqui não é para ser você. E aí o texto continua dizendo o quê? Eis que como um homem forte, o Senhor vai se lançar, te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á num invólucro, e te fará rolar como uma bola pela terra espaçosa, e ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto, e será derrubado da tua posição. Olha que coisa séria. É uma maldição que pegou esse cidadão. Ele foi um mau administrador que pegou um lote dentro da terra do seu senhor e construiu para ele mesmo uma morada na rocha. Ele fez. Agora você quer saber algo interessante nessa história toda? Porque você sabe, na Bíblia nada é por acaso. E se tem uma coisa que tem significado na Bíblia, que tem a ver com a história, é o nome. Sabe o que significa Sebna? O significado do nome Sebna é aquele que cresce no seu próprio vigor. Sebna é aquele que cresce na força do seu próprio braço. Esse é o personagem que não é para você ser em momento algum da sua vida. Alguém que está crescendo, conquistando, fazendo, trabalhando na sua força, no seu vigor. O Senhor não quer que você faça isso. Por quê? Porque essa independência produz morte. É o oposto da proclamação aqui da independência do Brasil. Porque para declarar a independência, qual que foi o grito que foi dado? Independência ou
morte. Ou seja, eu prefiro morrer do que continuar dependendo. Mas espiritualmente com o Senhor, o grito é o inverso. Independência é morte. Essa independência desse administrador de fazer o que quis com o recurso do Senhor que estava na mão dele, produziu morte na vida dele. Produziu morte. Você sabe que muitos temem realmente é a morte, né? Quando você fala assim, fulano tem medo de avião. Ele não tem medo de avião, ele tem medo do quê? Do avião cair e ele morrer. Tem medo de aranha. O negócio dele não é aranha, o negócio dele é a aranha picar ele morrer. Então toda a questão do medo, de todo o temor ao longo da vida de qualquer pessoa, está ligado com o medo da morte. Agora, se tem uma morte que você deveria temer, ainda que Deus não quer que você tema morte nenhuma, é justamente a morte da independência. É a morte de você fazer o que você quer da sua vida. Isso produz morte. E eu nem estou falando da morte física. Por quê? Porque quando o Senhor afirmou que da árvore do conhecimento do bem e do mal o homem não deveria comer, porque se dela comesse, certamente morreria, logo depois o que aconteceu? O homem comeu. Mas ele caiu morto imediatamente? Não, pelo contrário, viveu ainda séculos. Teve filhos e toda uma história. Mas o que morreu imediatamente? O espírito. Perdeu a capacidade de relacionar, de sentir, de fluir no espírito. Comunicar com Deus na frequência celestial. Você vê isso claramente quando Jesus está passando lá pela Zumbilândia, né? Aquela cidade famosa de Hollywood, onde gravaram Sexta-feira 13, The Walking Dead e muitos outros filmes de terror com zumbis. Aí você fala, pastor, gravado na cidade que menciona na Bíblia? Com certeza. Jesus passou por essa cidade, quando ele estava saindo dela, um jovem veio até ele e falou, Senhor, calma aí, espera, deixa eu te seguir, vou ser seu discípulo. O que Jesus falou para ele? É nós, cai para dentro, vamos tocar o terror, estamos juntos. Aí, o que ele falou para Jesus? Não, mas espera aí, só vou ali enterrar meu pai e já volto para te seguir. E o que Jesus falou para ele? Deixa os mortos enterrarem os mortos. Uma cidade dessa é a cidade dos zumbis. Você imagina a cena, né? O zumbi andando com o caixão do outro. E aí joga na cova, o outro já levanta de lá e ele sai lá, né? O zumbi, né? Então assim, por que Jesus fez essa afirmação? Porque aos olhos de Deus, aqueles que estão mortos no espírito, estão mortos por completo. Então esse administrador que faz o que quer da vida dele, que é independência, o que ele vai ter no final? Morte. A morte. E de novo, nem estou te ameaçando aqui, falando, olha, cuidado, né? Vai morrer. Não é essa questão da morte física, até porque quem está salvo, morrer é lucro, como Paulo diz, para nós o viver é Cristo e morrer é lucro. Nós não temos medo da morte, porque imagina que negócio glorioso, você fecha o olho aqui, na hora que abre, você está de frente para Jesus. O que é isso? Coisa poderosa. Mas você tem um medo que você deveria ter, não deveria. Deus não quer ver você viver com medo. Mas se tem uma coisa que não deveria acontecer com você, é correr o risco de morrer espiritualmente. Você não morre mais como o velho homem estava morto, mas você pode perder essa sensibilidade no espírito. Qual que é a questão? Lá em Apocalipse, os anjos das igrejas receberam cartas. E aí, qual que você acha que é uma grande consequência para a maioria? A independência. Fazer coisas que Deus não estava naquilo. Achar que era rico e abastado, quando na verdade era cego, pobre, miserável e nu. Achar que está agradando, quando na verdade está desagradando. Esse é o problema de estar morto espiritualmente. O que está morto espiritualmente consegue abrir mão de riqueza e viver na pobreza achando que é isso que vai agradar a Deus. O que está morto espiritualmente consegue até pegar tudo que tem e querer dar para os pobres. Não, mas como? Se não foi Deus que te pediu, não seja louco de fazer isso.
Mas também o que está morto espiritualmente consegue virar as costas para aquele que Deus queria te usar para abençoar. Mas como você não ouve a voz, como você não depende, você acaba se tornando inútil nas mãos de Deus. Inútil. Aquele que não pode ser útil. Você sabe, vou falar algo agora aqui que está no meu espírito, que eu creio que vai ser bênção. Acha para mim aí, deixa eu pesquisar agora. Deixa eu achar aqui. Porque eu lembro do texto, mas não lembro do endereço. Eu tenho uma facilidade muito grande de esquecer endereço. 2 Samuel capítulo 23. Abre para mim, por favor. 2 Samuel capítulo 23, versículo 1. São estas as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Olha aqui que bênção. Porque o currículo de Davi é alguém que está rendendo glórias para Deus. Porque ele reconhecer que ele era filho de Jessé era a mesma coisa que nada, como diz outro. Eu sou filho do porteiro de um condomínio na favela, como diz outro. Que isso tem? Qual que é a glória que tem você falar que é filho dele? Você não é filho de um bilionário, você não é filho de alguém famoso. Ele está admitindo, sou filho de Jessé, não sou nada, olha de onde eu saí. Aí ele continua glorificando a Deus, falando o quê? Aqui são as palavras do homem que foi exaltado. Eu reconheço, estava numa posição baixa, o Senhor me exaltou. Presta atenção, fala de novo, fala isso comigo, fala, o Senhor me exaltou. Palavras, repete comigo, palavras do homem que foi exaltado. Daqui a pouco você vai entender o porquê que eu pedi para você repetir isso. Do ungido do Deus de Jacó. O que ele está reconhecendo? Eu não vim de lugar nenhum, porque ser filho de Jessé não quer dizer nada. Eu reconheço que eu estava numa posição baixa, foi o Senhor que me exaltou. E eu reconheço que eu recebi unção da parte de Deus. Eu sou ungido. O Senhor me ungiu, Ele me capacitou. Unção é a capacitação sobrenatural do alto. Você sabe, sábado passado eu fiz uma reunião com os empreendedores que andam comigo no Buriti. Eu ensinei para eles a ter unção na empresa. Quem quer aprender a ter unção na sua empresa? 4 coisas importantíssimas que você tem que fazer para ter unção na sua empresa. Aí eu dei o nome de capacita-unção. Juntei capacitação com unção. Capacita unção. Eu vou te capacitar para ter unção. E o que é unção? É uma capacitação sobrenatural do alto. Se você vê um boi pastando, normal. Você vê um passarinho no alto de uma árvore cantando, normal. Mas na hora que você vê o boi em cima da árvore, aí aquilo ali é unção. É algo sobrenatural. Esse é um exemplo que o pastor Luiz gosta de dar, que eu amo. Então, como que faz para ter unção na sua empresa? Muito simples. Primeiro, você vai orar pela sua empresa. Muitos empresários simplesmente não oram pela empresa. Ele vai orar na hora do almoço, ele abençoa o pastor, abençoa a casa dele, abençoa a comida, mas ele nem menciona a empresa. Ele não ora. Quando ele vai orar no devocional dele, ele não tem encargo de orar pela empresa. Segunda coisa é você orar na empresa. São coisas distintas. Uma coisa é você orar pela empresa, aonde quer que você esteja, você vai orar, abençoar a sua empresa. Outra coisa é você orar na empresa. Escolher um dia na semana, de repente, chega mais cedo ou vai embora mais tarde, e sozinho lá mesmo você vai ungir os umbrais da porta, você vai orar abençoando cada máquina, cada mesa, cada computador, cada cadeira, você vai abençoar a sua empresa. Então a primeira coisa é orar pela empresa, segunda coisa é orar na empresa, a terceira coisa é orar com a empresa. Com a empresa é parar todos os funcionários um dia e falar, hoje é um dia que nós vamos orar juntos, como empresa. Como empresa nós vamos orar aqui. Então vai orar, vai abençoar os funcionários, vai abençoar cada função e tudo isso. E a última coisa, então a primeira é orar pela, orar na, orar com, e a última coisa, orar por tudo da empresa. Você é dependente de Deus em tudo. Tem que tomar uma decisão, vai tomar debaixo de oração. Tem que contratar um funcionário, está com 20 currículos, vai orar. Você não vai avaliar naturalmente só qual que é o mais capacitado. Você ora para Deus falar com você quem é que você tem que contratar.
Tem que demitir alguém, você ora. Tem que comprar, você ora. Tem que vender, você ora. Vai ligar para um cliente, você suspira antes. Estou falando para gastar 1 hora antes de cada ligação para um cliente. Não, você suspira. Ô Senhor, vou ligar para fulano agora, o Senhor vai conduzir a conversa. 10 segundos, 5 segundos. Dá tempo de orar antes de cada ligação para um cliente seu. Vai visitar um cliente, você está chegando lá nele, orando por tudo. Senhor, eu estou chegando aqui, mas não estou sozinho, o Senhor está vindo aqui junto comigo. O Senhor vai me capacitar. Quando você aprende a orar pela, orar na, orar com e orar por, aí vai ter unção na sua empresa. Coisas extraordinárias vão acontecer. Agora, quem não ora por nada é o independente. O que vai ter? Ao invés de ter unção, tem morte. Tem morte, a insensibilidade. Deus queria fazer, mas Ele não faz. Você sabe, um irmão, ele veio no seminário dos empreendedores radicais aqui no ano passado, ele deu testemunho, Rogério Salamandac, um dos que testemunhou. E ele, Deus tem usado ele de uma forma poderosa. Vou tentar resumir aqui em poucos segundos, mas está aí alguém bom para você convidar depois, em algum momento, vir aqui. Ele é lá de Palmas, anda com o pastor Mauro Estival. Testemunho dele, não vou contar tudo. Depois você olha lá, está lá no YouTube, lá testemunho, Rogério, Ser 24, você vai achar. E ele também contou muito resumido, eu ouvi ele contando por quase 2 horas, assim, com riqueza de detalhes, chorei bicas. Estava eu, o Dotto, o Alexandre Dotto, o José Hermínio da Hiperfesta e o pastor Mauro Estival. Fomos almoçar, ficamos 2 horas ouvindo ele contar, e no restaurante todo mundo chorando horrores. Mas não é aquela coisa assim, do choro das irmãs aqui chique, poderoso, né? Aquela coisa, as irmãs cheias de classe, né? Ela vai chorar, tem uma classe, né? Para não manchar a maquiagem. O Nil vai chorar, um negócio assim, comportado. Né? Nós tá chorando de catarreira. Aquela... no meio do restaurante mais caro de Palmas, a gente gritando lá, testemunho poderoso. Mas vou te dar só um resumo. Ele criou uma empresa de venda de semente de soja, ele vende semente. E aí, a maior empresa da América Latina de venda de semente de soja, a única que tem ação na Bolsa de Valores, procurou ele querendo comprar a empresa dele. Queria comprar, não, nós queremos comprar a sua empresa, porque nós, como da soja, que é a maior de todas, a gente só atende cliente de um patamar para cima, grandes clientes. E os pequenos, a gente não fecha, a gente não atende esse tipo de cliente. Então, a gente quer comprar uma empresa menor que atenda para a gente parar de perder esse mercado, que tem um faturamento expressivo. A empresa dele estava faturando 60 milhões por mês, o que para eles é assim, quase nada, porque eles faturam bilhões. Né? Você sabe que 1 bilhão é 1.000 milhões? 1 bilhão é 1.000 milhões. Eles faturam, assim, acho que 3 bi por mês. Então, assim, é um absurdo. São monumentais, com vários CNPJ diferentes, atuam na América Latina inteira. Exporta para o planeta todo, são enormes. E aí, resumindo, nós queremos comprar a sua empresa, põe preço que nós vamos comprar. Na verdade, a gente já tem até uma proposta, porque a gente já pesquisou tudo, tá? E aí, o que ele respondeu para eles? Falou, não, minha empresa não está à venda. Como que não está? Toda empresa está à venda. Põe preço. Falou, não está à venda. Por que não está à venda? Porque ela não é minha. Eu não posso vender. Ué, como não? Eu achei que você era o dono. Como? Então quem é? Falou, não, o dono é o Senhor. Conversa de doido. Imagina, na reunião com gente bilionária, conversando, como que é? É, a empresa é de Deus, não é minha não. E outra, eu não posso vender porque é dela que está vindo a renda para eu construir igreja, já construí 4. E ainda Deus me mapeei com Deus, aqui tem mais 12 para eu construir aqui num curto espaço de tempo, eu não posso vender, abrir mão da empresa. Só que ele não constrói igreja assim de abrir uma portinha para a igreja reunir. A última que ele construiu, você olha aí no Instagram depois, a videira em Araguaína, Tocantins. Ele construiu um prédio para 400 lugares, que ele não só construiu, ele construiu, mobiliou completamente, cadeira igual essa daqui, almofadada, confortável, projetor, som, ar-condicionado, só que ele montou a parte do Kids, com tudo que precisa para as crianças, montou a lanchonete e a livraria, e deu até o estoque.
fez uma compra de livros, entregou a livraria com todos os livros lá para vender e montou a lanchonete enchendo os freezer, os armários e tudo, e entregou na mão do pastor falando, tá aqui, ó, tudo quitado, estamos aqui, agora é só fazer o culto e pregar o evangelho. Só que essa já foi a 4ª igreja que ele fez, e tem mais 12 para fazer, aleluia. Aí ele falou, como que eu abro mão, essa empresa não é minha, eu administro, e ela tem um propósito. E aí os caras despediu dele, então tá bom, pode ir embora. Ele tinha ido para o Rio de Janeiro reunir com eles, e ele foi embora. No caminho para voltar, os caras mandaram ele voltar, ele estava já indo para o aeroporto, porque eles tinham mandado o avião buscar ele. Ele já estava voltando para o aeroporto lá particular para pegar o voo, voltar para Palmas, mandaram ele voltar. Chegou lá, falou, ok, nós avaliamos melhor aqui, nós queremos ser sócio de alguém que tem uma empresa que é de Deus. Então, quantos por cento você está disposto a vender da empresa? 70%? 80%? Falou, não, tem que ser majoritário. Como que vocês vão chegar mandando assim? E aí negociou, tratou e ele vendeu 45% da empresa, né, por 600 milhões de reais. Ah, papai. E aí, e a empresa literalmente saiu de um mês de 60 milhões de faturamento para o mês seguinte faturar 300 milhões. Só porque passaram a atender os clientes que a da soja indicou. E aí, hoje, como diz o outro, está num outro patamar, e agora? E já mapeando as igrejas para ele abrir. Mas quantas pessoas você acha que já vai lá pedir dinheiro para ele, oferta? E quantos que ele não fala não? Muitos. Por quê? Porque ele não tem dinheiro? Não, ele tem demais. Mas ele é um administrador das coisas que é do Senhor, ele não pode sair dando. Aí ele pergunta para Deus, aonde Deus fala para ele entrar, ele vai lá e entra e resolve, da forma como Deus direciona ele. Mas se Deus falar para ele não entrar, também ele não resolve. Mas você quer saber alguns dos que vão atrás dele para pedir? Pastores. Porque o pastor chega e fala, rapaz, aqui na minha supervisão, você já deu 4 igrejas, que hora que a minha vai chegar na lista aí? Dá também. E aí ele fala, tranquilo, pastor, vamos orar. Se Deus falar comigo, está resolvido. E aí, para muitos, ele falou, não senti nada ainda não, continuo orando. Aí ele pegou por fim agora a igreja do Ézio, lá em Gurupi, que já está chegando em 900 membros. Chegou lá e ele já tinha o projeto, já tinha a área e já tinha o dinheiro para dar entrada na construção. E aí Deus falou com ele, falou, não, esse projeto aí está furado. Vai durar pouco essa igreja, não vai caber, porque a igreja vai crescer, então você vai ter que comprar mais área e aumentar o projeto, e você vai ter que entrar. Eles já iam fazer sem você, mas não vai durar, então eu quero que você assuma. Ele foi lá e assumiu. Aí os outros que foram pedir, ele falou, não, fica revoltado. Você está ajudando o outro que nem precisa. Ele já tem o lote, ele já tem o dinheiro, ele já vai construir. Não, pois é, mas esse daqui, Deus mandou. Simples assim. Por quê? Que é um administrador das coisas do Senhor. Percebe o que é o estilo de vida, a posição, a postura de quem é o administrador. Aí agora, continua o texto aqui ainda de 2 Samuel. Por quê? Porque Davi está falando, eu sou ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Sabe o que significa a palavra mavioso? Aquele que viu a graça. Mavioso, se tiver a Bíblia com Strongs aí, você vai pesquisar a palavra no original, você vai ver. É aquele que viu a misericórdia, aquele que viu a graça. Ele está reconhecendo, eu só estou na posição que eu estou, virei rei, governei por 40 anos, estou passando agora o reinado para o meu filho, ganhei as batalhas que ganhei, matei gigantes, tive um exército poderoso, tudo isso porque eu vi a graça de Deus. Eu sei de onde eu saí, eu também sei. Você sabe de onde você saiu, irmãos? Mas você não saiu assim da casa dos seus pais, você saiu do inferno. Você estava lá, Deus te resgatou, te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Olha de onde Ele te tirou. Aí Ele tirou você, mudou sua história, mudou seu nome. Antes você era só o filho da Ana e do Clóvis, no meu caso. Não, você agora é filho do Deus Altíssimo. E aí, você é esse que foi erguido por Ele, aquele que foi exaltado por Ele, e recebeu unção para estar na posição que Ele te colocou. Aí ele continua falando, entenda que aqui são as últimas palavras de Davi para Salomão,
que vai assumir. Você concorda que as últimas palavras da vida de alguém, elas tendem a ser muito importantes, irmãos? Então entenda o que ele está fazendo. Aí ele fala no versículo 2: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Olha que coisa poderosa. Por quê? Porque ele era rei, governava, mas não deixou de ser alguém espiritual. Não é porque ficou rico, poderoso, que a vida é uma correria, cheio de coisas para administrar e tal, que você tem autorização para ser um crente carnal. Pelo contrário, quanto mais coisas do Senhor colocar na sua mão, mais dependente dele você tem que ser. Porque se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então você depende dele. Aqui nós estamos vendo o rei, o mais poderoso da nação, o mais rico da nação, falando o quê? Estou cheio do Espírito. Aleluia. Só que ele não tinha o Espírito como eu e você tem. Ele era visitado pelo Espírito. Ocasionalmente o Espírito se revelava a ele. Eu e você não. Nós viramos a habitação do Espírito Santo. Jesus vira e fala o que de João Batista? Dos filhos de mulher, filhos do homem, dos nascidos de mulher, maior de todos foi João Batista. Mas hoje o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Por quê? Porque o maior de todos os homens que já viveram antes da cruz e do Pentecostes, o maior de todos, o máximo que eles tinham, eram experiências com o Espírito. Eu e você não, viramos a habitação, ele veio morar dentro de nós. Agora, como que o Senhor olha você como alguém maior do que João Batista, maior do que Davi, maior do que Salomão, maior do que Elias, do que Eliseu, maior do que Moisés, maior do que Abraão? Por que você é maior? Porque você é melhor do que eles? Bom, inteligentíssimo? Não, porque tem uma diferença crucial. Você não tem experiências ocasionais com o Espírito, não, você vive com Ele, Ele mora dentro de você, seu Espírito foi amalgamado, unido, e de forma inseparável com o Espírito dele. Então, se você tem esse poder todo, usa ele, criatura. E seja alguém que depende de Deus, não seja natural. Você sabe, vou confidencializar algo aqui, como diz o outro, mas o Senhor sabe do meu coração, não estou falando nada para me gabar, porque não tem glória nenhuma nisso, nada. Mas o que aconteceu comigo agora no culto da virada da minha igreja? Virei para minha esposa e já estava combinado o que a gente ia dar de oferta das primícias. Porque eu sou alguém particularmente organizado assim com as coisas, eu tenho orçamento para tudo. Tudo organizadinho. E aí eu combinei com ela, já tinha um mês e tanto. O dinheiro já estava provisionado para entregar. Podia até ter entregue antes, mas tem um efeito espiritual ser a primeira coisa que eu vou fazer quando o ano está começando, é a primícias. Só que aí eu estava orando e eu senti que não era para dar só isso. Que o Senhor queria que eu desse algo a mais, mas não sabia o que era. Fui perguntar para ela, falei, e aí, o que você acha? E tal. Ela falou, eu não sei, você que administra. Aí eu falei, então, mas por você, o que a gente aumenta aqui? Ela falou, não, para mim é simples, dá tudo. Eu falei, não, calma. Falei, calma. Porque nesse tudo que você está falando, tem o dinheiro para as férias, porque eu vou viajar de férias semana que vem. Então tem dinheiro para gastar lá, tem um monte de coisa, né, que está provisionado também. Ela falou, tá bom, mas não era para a gente ter nada. Tem isso. Então, se Deus falar que é para dar, você vai dar. Ela falou, mas não vou resolver não, porque se for para eu resolver, já está resolvido, nós vamos dar tudo. Eu falei, não posso perguntar para ela as coisas. Tendenciosa. Eu falei, não, você é radical demais, calma. Não é assim, sair dando tudo. E aí eu fui orar, e aí o Senhor confirmou no meu coração que eu poderia crer, que eu poderia entregar a oferta e que até o dia da minha viagem, Ele ia prover o que eu precisasse para gastar lá. E foi assim, irmãos, um negócio tão impressionante. Por quê? Porque eu dei esquecendo que dei. Eu dei e esqueci. E na minha cabeça eu ainda estava com o dinheiro da viagem lá. Aí chegou o dia de pagar agora, antes de ontem. Eu tinha que pagar a viagem. Eu já tinha reservado tudo. Aí chegou o dia de pagar. Eu falei, eu esqueci, ué, eu dei o dinheiro. Aí,
vou ficar dando detalhes aqui, como diz o outro, e não quero também ninguém olhando para mim, assim, não é uma referência, não estou mandando você fazer igual, vocês entenderam isso? É só um testemunho, que aí de forma miraculosa, o Senhor providenciou, portas se abriram, respostas que estavam, né, impedidas de serem dadas a tempos, negócios, um monte de coisa, aí virou um funil, assim, no mesmo dia, umas 5 coisas, que estava muito tempo para dar certo, as 5 deu certo no mesmo dia. Aí eu fiz um upgrade nas férias, ué. Porque aí, como diz o outro, não era nem para eu ter nada. Agora deu mais do que eu tinha antes guardado, então agora nós vamos gastar mais também. Chegou, estou com a bochecha vermelhinha aqui. Mas por quê? Porque eu orei. Eu entendi que o Senhor me deu, foi para isso mesmo. Ele deu agora, por que ele não deu antes? Porque senão eu tinha feito outra coisa. Ele deu agora na necessidade das férias, porque Ele queria ver eu desfrutando das férias melhor do que eu tinha eu mesmo planejado. Por quê? Porque o Senhor não tem problema nenhum de ver você com as pernas para cima em algum momento, irmão. Minha mulher tem problema com isso. Deus não tem, não. Minha mulher, eu brinco porque lá na minha casa tem uma sala de TV, né, que eu me tranco lá para assistir alguma coisa com meus meninos, porque eu tenho 3 filhos homens que são minha cópia. Nosso lazer predileto, ver filme. Aí fica os 4 lá. Nós não conversa nada, só ali, só de estar no mesmo sofá assistindo. Nossa, foi top demais, não fizemos nada. Mas é o que a gente ama. E minha mulher passa, ela abre a porta e olha. Aí ela fecha e sai. Passa 2 minutos, eu e meus meninos falam, pode esperar. Ela vai arrumar um trem para nós fazer. 2 minutos ela passa. Será que tem alguém para me ajudar nessa casa? Será que tudo sou eu? Tem ninguém para me ajudar? Tem 4 aqui para te ajudar, nós estamos indo agora. Aí é engraçado porque a gente faz tudo correndo assim, então vai, vamos, pega. Aí acaba em 3 minutos, que mais? Aí ela, nada não. Aí, então vamos. Aí a gente volta para a sala de TV e liga de novo. Aí eu falo para eles, 5 a 10 minutos no máximo, vocês podem esperar. Aí ela volta. Podia ali comprar um negócio para a gente lanchar? Posso, agora. Por quê? Porque eu entendo, é alguma coisa genética, assim, algum cromossomo ali que dá um trem nela, se ela me vê deitado com a perna para cima. Mas você sabe, eu falo isso para ela, fica enlouquecida. Nunca fiz isso, imagina. Mas eu creio nisso, irmãos. Deus não tem problema nenhum de ver você com as pernas para cima. Desfrutando, descansando, comendo, se alegrando. Nenhum. Qual que é o problema que Deus tem com isso? No que isso agride a Deus? Nada. Mas Ele tem problema de ver você trabalhando na hora que era para você estar descansando. Também tem problema de ver você descansando na hora que era para você estar trabalhando. Qual que na verdade então é o problema de Deus? É ver você fazendo as coisas independente dEle, sem perguntar para Ele. E aí continua o texto dizendo, versículo 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. O que Ele falou? Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, que é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. E aí ele afirma, não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. A aliança que Deus tem com você, ela é eterna, bem estabelecida e segura. E não foi você que estabeleceu com Ele, foi Ele que estabeleceu com você. E aí o texto continua dizendo, não me fará Ele prosperar em toda a minha salvação e toda a minha esperança. A palavra esperança aqui, hatikva, expectativa de coisas boas. Não me fará Ele viver todos os meus dias cheio de expectativa de coisas boas, porque essa é a garantia daqueles que estão debaixo da aliança com Ele. Aleluia! Só que aí termina o texto no versículo 6, fala o seguinte, porém, olha aqui, machucou?
Segura. Prendeu. É normal, gente. É porque vocês não sabem por que eu tenho essas 5 cicatrizes na cabeça. A minha infância foi... Para mim, tudo é anjinho. Quando eu ouço as histórias da minha mãe, do que eu fazia quando eu era criança, eu falo assim, meus filhos são presente de Deus. Não fizeram nada. Acho que nem infância eles tiveram, comparado comigo. Mas não vou contar as histórias delas. Resumindo, olha agora o versículo 6. O que a palavra do Senhor diz? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer para os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. De novo, o significado do nome traduz o que Deus está querendo dizer. Sabe o que significa Belial? Imprestáveis. Significado da palavra Belial, alguém que é imprestável. Olha a diferença em comparação com Davi. Eu sou aquele que sei que não vim de lugar nenhum, filho de Jessé, uau, filho de Jessé. Né? Eu sou aquele que Deus exaltou, eu sou aquele que recebeu unção, eu sou aquele cheio do Espírito, que viu a graça de Deus e que entendeu que o Senhor fez uma aliança. E por causa que eu entendi isso, trabalhei, governei, dependi dele, fiz tudo que ele queria que eu fizesse. E olha que interessante, uma das coisas que eu quis fazer para ele, que foi construir uma casa para ele, que ele até quis essa casa e continua querendo, ele não deixou que eu mesmo construísse. Né? Você sabe da história quando ele manda chamar o profeta, Natã. Só que é importante você entender geografia bíblica. Natã morava 3 dias de viagem de Davi. Então ele manda chama o profeta. Depois que ele fala, o cara que vai mensageiro demora 3 dias para chegar. Chama o profeta, o rei está te chamando. O profeta vem 3 dias. Quando o profeta chega, recebe uma notícia. Vou construir casa para Deus. Estava olhando aqui, eu moro num palácio e a casa do Senhor é uma tenda no meio do arraial. Não, isso está errado. Vou fazer uma casa para Deus. Vou construir um templo muito poderoso. Melhor do que qualquer palácio. Olha que motivação poderosa. E o que Natã fez? Que é isso, mano? Topzera, cai para dentro, põe para derreter, porque aí, com certeza, vai ter uma casinha para o profeta, um quartinho para o profeta, que eu moro longe. E aí, saiu de lá resolvido. Natã volta para a casa dele. Quantos dias de viagem? 3 dias. A Bíblia diz que chegando em casa, Deus falou com Natã, perguntando, quem foi que falou para Davi que eu queria que ele construísse casa para mim? Aí Natã já tira o corpo fora e fala, eu não fui, Senhor. Você sabe, eu estava quieto aqui, ele que mandou me falar, fiquei 6 dias viajando, 3 para ir, 3 para voltar, não tem nada a ver com isso. Aí o que Deus fala com ele? Pois eu quero saber como que ele adivinhou que eu queria. Uau, poderoso. Conseguiu discernir algo que Deus queria. Por quê? Porque era alguém cheio do Espírito. Aí o que Deus fala para o profeta? Então agora volta lá e fala para ele que se ele está pensando que vai construir casa para mim, eu é que vou construir casa para ele. E vou estabelecer o trono dele que não vai ter fim. Uau! Uau! Olha que coisa poderosa. Que coisa poderosa. Davi foi esse cheio do Espírito que ouviu do Senhor. Mas no final o que ele quis fazer, Deus queria aquilo feito por ele? Não. Nem deixou ele mesmo fazer. Falou, pode deixar que seu filho faz depois. Mas o que Deus queria era esse coração disposto a fazer. E ele já teve a recompensa sem nem ter feito. Alguns ficam nessa ladainha falando, não, Deus sabe que se eu tivesse 1 milhão, eu dava 900 mil de oferta. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer promessas vazias. Deus quer que com aquilo que está nas suas mãos, você dependa dele para saber discernir com sabedoria o que é pão e o que é semente. Para que você seja um bom administrador. Aquela mulher que Jesus sentou do lado do gasofilácio e viu ela entregando 2 moedas. O que Jesus afirmou? Deu mais do que todos. Deu mais do que todos. Com certeza outros deram ofertas maiores. Mas por que a dela foi a maior? Não só pela quantidade, por ter dado tudo, mas porque ouviu de Deus, porque foi sensível ao Espírito. Ela viu ali
uma oportunidade de obedecer. E foi tida em memória eterna. Estamos aqui hoje falando dela. Então não seja ativista de sair fazendo as coisas. Dependa de Deus. Seja um administrador das coisas do Senhor com sabedoria. E acredite, Ele não tem limitação de colocar mais coisas na sua mão. Desde que você seja esse administrador. Agora volta lá para mim. Vou encerrar o meu esboço poderoso e abençoado. Volta lá no versículo 20, Isaías 22, 20. Porque o texto continua. Depois de Sebna morrer, o que aconteceu? Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Você sabe que os nomes todos têm significado. Daqui a pouquinho eu já vou te falar o que significa o nome dos dois. Próximo. Vesti-lo-ei com da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa e te entregarei nas mãos o teu poder. Continua. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa do seu pai. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Olha agora o último texto. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa do seu pai. Uau! Vou traduzir para você. Sebna, aquele que cresce no seu próprio vigor. Sebna, aquele que cresce na dependência do seu braço, que é independente, que é um mau administrador, perdeu a posição. Agora olha algo aqui, irmãos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sebna teve um prejuízo, ele perdeu. Ele tinha um cargo, tinha uma posição, tinha um salário, tinha um reconhecimento dos funcionários que estavam abaixo dele, porque ele era o administrador, e ele perdeu tudo isso. Mas Deus deve para ele uma restituição? Você acha que esse Sebna, esse mau administrador, você acha que ele está posicionado para receber a restituição? Não, porque Deus não deve nada para ele. Porque aquele que pouco tem, até o pouco que tem vai ser tomado se for um mau administrador. Se for um mau administrador, não tem restituição preparada e reservada para você. Não tem nada para ser restituído com a medida maior. Você perdeu e perdeu mesmo. Acabou. Fecha a conta e passa a régua. Agora, quando você é um bom administrador, e o que determina se você é um bom ou mau administrador? É o quanto você é dependente. Você não sai fazendo. Você não sai dando. Você não sai rejeitando. Você não fala nem sim nem não, sem antes depender do Senhor. Então, quantas vezes você mesmo não pode, né? Deus às vezes queria fazer mais através de você, mas fez menos porque foi você que determinou a quantidade. Você determinou quanto que daria de oferta, você determinou quanto tempo você daria da sua agenda para servir Ele, você determinou os limites que Deus poderia ir. Você sabe, Deus respeita. Por quê? Porque a palavra dele mesmo diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, mas para vos dar o fim que desejais. Ou seja, os pensamentos deles são uns, mas no final você só vai viver aquilo que realmente você desejar viver. Deus tem 20 pensamentos, 20 sonhos, 20 projetos para fazer através de sua vida. Mas quantos vão se realizar? Aqueles que você desejar que o Senhor cumpra na sua vida. Se você não desejar, Deus não vai te obrigar a viver isso. Deus não vai mandar um anjo pegar no seu pescoço e falar: vai fazer, miserável. Não vai acontecer. A mula não vai vir falar. Sabe por quê? Deus não vai mandar ninguém mais falar nada. Porque o que Ele tinha para mandar, Ele já mandou. O Espírito Santo, Ele já está morando dentro de você. O que Ele tinha para falar com você, Ele fala. E a Bíblia diz que aqueles que são cheios de Espírito, nem precisa que ninguém mais te ensine. Porque o próprio Espírito ensina o que Ele deve fazer. Então presta atenção, porque eu vou finalizar falando o nome e o significado dos nomes aqui. Porque foi chamado Eliaquim, filho de Hilquias. Vamos lá, primeiro, quem é Hilquias? Significado do nome Hilquias: o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção.
Você sabe, quando Deus encontra aqueles que olham para Ele e falam, ter o Senhor para mim é o suficiente. O fato de eu ter o Senhor já determina que eu já sou feliz, eu já estou bem, minha vida já deu certo, eu sou bem sucedido, eu sou próspero, eu sou abençoado. Por quê? Porque eu tenho o Senhor. O Senhor é a minha porção. Quando você é alguém cheio de clareza, que o que você tinha de mais caro para receber, Deus já te deu. Ele deu Jesus. Romanos 8,32, aquele que deu o próprio Filho, por amor a vós, porventura não vos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas, ainda assim, juntas, reunidas, somadas e contabilizadas, representam um valor menor do que Cristo que já foi dado para você. Então, se Ele já deu Cristo para você, todas as outras coisas juntas e somadas não chegam perto daquilo que Ele já te deu. Então, quando você entende isso, você fala o quê? Assim está a minha casa, a minha alma. Eu reconheço, assim como Davi, o Senhor fez comigo uma aliança, em tudo bem firmada e segura, e não me fará Ele prosperar, eu e toda a minha casa, e eu viver todos os meus dias cheio de esperança, de expectativa de coisas boas. Por quê? Porque o Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção. Ter o Senhor para mim é o suficiente. Eu não dependo de ter qualquer outra coisa, realização, reconhecimento, conquista, experiência, posição, nada para determinar que a minha vida deu certo e que eu sou feliz. Ter o Senhor para mim é o suficiente. Aleluia! Só que esse Uquias, esse que reconhece que ter o Senhor é o suficiente, ele gera os Eliaquins. Esses que o Senhor vai colocar na posição para receber a restituição. Esses que o Senhor vai restituir aquilo que Uquias merecia. O pai não desfrutou, passou para o filho. O que Eliaquim fez? Fez nada. Ele só era filho de Uquias, porque o pai dele reconhecia que ter o Senhor era o suficiente. Ele criou um filho posicionado para receber a restituição. E o significado do nome Eliaquim é aquele que Deus ergue. Olha a diferença. O Sebna é aquele que cresce na força do braço. Deus remove os Sebnas para estabelecer os Eliaquins. Deus tira os administradores infiéis que administram na força do braço, no conhecimento natural, na independência, e coloca nas mãos todo o recurso, a administração, o poder, a autoridade, na mão daqueles que sabem que é o Senhor que os colocou nessa posição, que dependem do Senhor, aqueles que são erguidos pelo Senhor. Assim como Davi falou, eu sou aquele que foi exaltado. O Senhor me ergueu, o Senhor me tirou da posição. O que está nas minhas mãos hoje não é fruto da minha capacidade, da minha habilidade, do meu conhecimento, do meu networking, da minha gestão ultra super poderosa, dos cursos e tudo que eu fiz. Não, o que está na minha mão hoje é uma expressão clara da graça, do amor, do favor de Deus. Mas por que Ele colocou na minha mão? Tem um propósito isso. Não é à toa, tem um propósito. Ele colocou na minha mão, porque Ele sabe que eu não vou sair fazendo as coisas de qualquer jeito, não vou estabelecer um túmulo para mim lá na terra dele, um sepulcro para mim, não vou estabelecer uma casa para mim no meio da rocha. Não, eu estou aqui é para fazer o que Ele quiser fazer através da minha vida. Você sabe, vou finalizar, que eu já estou acabando, aleluia. E vou acabar dentro do horário hoje, glória a Deus. Semana antes de ontem passei 5 minutos, hoje eu vou terminar no horário. Porque isso é algo que eu estou me cobrando muito. O que aconteceu com um irmão que anda conosco há 20 e tantos anos, estava no café da manhã dos pioneiros, na comemoração dos 25 anos, um dos fundadores da igreja. Quando a igreja começou, pobre assim, uma quebradeira louca, andava de bicicleta, não porque era fitness, é porque não tinha nem dinheiro para pagar vale transporte. Estudou em colégio público a vida toda, e o pai dele nunca ganhou mais que um salário mínimo na vida inteira. Ele já ganhou menos.
trabalhou o mês inteiro para ganhar menos que o salário mínimo, mas nunca ganhou mais do que um salário mínimo na vida toda, o pai dele. Dificuldade, pobreza extrema, aquela coisa assim, supérfluo não existe, não é nem assim, de vez em quando, não existe. Você falasse, menino criado com vó, tomando Danoninho, ele não sabia nem o que era Danoninho. Né? TV foi ter na casa dele já quase adulto já. Pobreza extrema, aquela coisa que o brinquedo era uma latinha de ervilha, ele contando com a corda amarrada, era um carrinho, puxando assim. Pobreza, você entende o nível de pobreza? E esse cara converteu. O Senhor, o pai dele já era crente na verdade, mas ele era meio revoltado com a vida por causa da pobreza. Mas na adolescência ele teve uma experiência com Deus e converteu. E Deus falou algo para ele: vou te abençoar muito. Só que ele ainda era muito quebrado, aquela coisa toda. Terminou o ensino médio ainda no colégio público, mas estudou e conseguiu passar numa faculdade federal. E foi fazer curso de Direito na faculdade federal, ou estadual, não sei, uma faculdade pública. Resumindo, formou, e enquanto isso ele já estava trabalhando e começou a prosperar. E logo que ele formou, de cara já passou na OAB, e Deus deu para ele um segmento, uma área dentro da advocacia, para ele especializar e ganhar dinheiro. Começou a ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro. Em 5 anos, ele já era milionário. 5 anos. Com 26 anos de idade, ele já era milionário. E aí ele já estava morando numa casa muito boa, já tinha um carro legal, né? Eu lembro como hoje, porque eu lembro o dia que ele comprou e foi mostrar que ele tinha comprado uma Nissan Frontier. Né? E ele, olha aqui, o carro, tal, andava de bicicleta até 5 anos atrás, 6 anos atrás. Agora eu estou andando de Nissan Frontier 0. Pagou 180 mil reais. Lembro como hoje, porque ele deu testemunho. E aí, o pai dele, ele alugou uma casa boa, o pai dele morar, ele pagava aluguel, mobiliou a casa e dava um dinheirinho para o pai dele, para ajudar. O pai dele não tinha dificuldade nenhuma. Um belo dia, ele ganhou vários processos, né, e foi acumulando patrimônio, renda. E aí um dia ele ganhou um processo que no dia anterior chegou para ele lá, a justiça já estava em execução, bloqueou o dinheiro já na conta da empresa que tem que te pagar, e amanhã vai liberar 700 mil reais. 700 mil, ou 900 mil reais. Vai liberar amanhã. E aí ele, aleluia, mais 900 mil, vou aplicar, juntar com os outros que eu tenho, vai aumentar minha renda de aplicação e tal. Muito encurtido também com bolsa de valores e tal. E aí ele foi na oração de manhã, no dia que ia cair o dinheiro para ele. E na oração Deus virou para ele e falou: hoje você vai receber aquela ação. E você vai pegar todo esse dinheiro e vai dar para o seu pai. Aí começou a crise. Ele falou: como que eu vou dar o dinheiro para meu pai? Meu pai vai pegar 900 mil. Primeiro, ele nem está precisando. Porque eu dou tudo para ele. Ele mora bem, não gasta para viver, não gasta nada. Meu pai não... E outra, ele não sabe o que fazer com isso. É muito dinheiro. Ele nunca ganhou mais que um salário mínimo. Não pode e tal. E ficou lutando com Deus. No coração dele, ele resolveu que não entregaria o dinheiro para o pai. E aí, logo que amanheceu o dia, o desembargador concedeu uma liminar para a empresa e bloqueou o dinheiro para não ser pago para ele. O dinheiro já tinha sido bloqueado da empresa, ela não podia gastar o dinheiro, mas também não liberou para ele. Falou: para tudo até eu julgar o recurso da empresa. Já estava na conta para ele sacar. E o desembargador bloqueou. Sabe o que aconteceu? 1 ano o dinheiro bloqueado. 1 ano para o desembargador julgar. Aí um belo dia ele foi, ele continuou prosperando, foi recebendo outras ações e tal. Mas 1 ano depois, ele estava na oração de manhã e ele lembrou, e ele falou: Senhor, libera aquele dinheiro, libera, que esse cara julgue minha causa, que ele libere, o dinheiro já está lá na conta, libera, Senhor. E Deus falou para ele: não vou dar, porque eu falei para você o que era para fazer com o dinheiro e você negou para mim. Então, já que você não vai fazer o que eu quero, também não vou te dar. E aí ele, chorando, falou: não, então, Senhor, pode liberar, vou dar o dinheiro para o meu pai. E ele conta que na cabeça dele, o que o pai dele ia fazer? Comprar uma casa. Porque estou dando gasto aqui para o meu filho de aluguel,
vou comprar uma casa, mas que depois que eu morrer vai ficar para ele de qualquer jeito. Então ele falou, em última análise, tá bom. Literalmente, ele resolveu no coração. Sabe o que aconteceu? No mesmo dia, o desembargador julgou o recurso, deu ganho de causa para ele, né? Quem recorreu perdeu, ainda acrescentou, porque ficou um ano parado o dinheiro e tal, arredondou para R$1 milhão o dinheiro, e liberou naquele dia, pá, caiu na conta dele. E ele falou, vou entregar. Foi lá na casa do pai para dar notícia. Pai, Deus falou comigo para eu te dar um dinheiro. É mesmo, meu filho? Ai, que bênção. Deus falou comigo. Você entende? O pai dele é semi-analfabeto, nunca ganhou mais que um salário mínimo na vida. Muito crente. E aí ele vira para o pai e fala, o Senhor mandou eu te dar R$1 milhão. O pai dele começa a chorar copiosamente. Chorar aquele desespero. Aí ele ficou triste, ele falando. Por que meu pai está chorando tanto? Eu não sabia que ele estava precisando de dinheiro. Ou que teria algo que ele quisesse tanto assim, ao ponto dele estar tão emocionado. Por que meu pai está assim? Ele ficou até triste. Tem algo que ele queria que ele nem me contou. Se ele tivesse me falado, eu teria resolvido. E ele ficou em choque. E aí, quando o pai dele parou de chorar, o pai dele deu a notícia para ele. Ele falou, isso daqui, por que eu estou chorando? Porque Deus está respondendo uma oração que eu fiz para ele 1 ano atrás. Agora que você quer ficar chocado, qual que foi a oração? Ele falou, porque teve um dia, eu já contei essa história muitas vezes, toda vez eu emociono. Ele falou, teve um dia que eu fui almoçar na sua casa. E depois do almoço, a gente estava lá vendo TV, alguma coisa assim, e passou uma propaganda de um carro na TV. Um carrão, um Porsche Cayenne. E você falou, meu sonho é ter um carro desse, mas eu não tenho coragem de comprar, é muito dinheiro. E aí ele falou, nesse dia eu orei. Falei para o Senhor, Senhor, eu não pude dar nenhum carrinho para o meu filho. Não tenho condições. Mas antes de morrer eu queria poder realizar um sonho dele. Ele falou para mim que esse era o sonho, eu não sei como, não sei de onde vai vir, mas o Senhor pode me dar o recurso para eu dar esse carro para o meu filho. Você sabe, pouco tempo depois, Deus liberou o recurso para responder a oração do pai dele. Mas o tonto resistiu a entregar. E aí, na hora que ele entrega o dinheiro para o pai vai na concessionária e compra o carro que era o sonho dele. E abençoa ele. O que ele permitiu? Só que o pai tivesse uma história para contar, de uma oração que Deus respondeu. E pudesse encerrar os dias, porque 2 anos depois disso, o pai dele faleceu. Mas pudesse encerrar os dias falando, a oração que eu fiz, Deus respondeu. Encerrei os meus dias realizando o sonho e abençoando meu filho. Nunca pude fazer nada por ele, mas antes de eu partir, foi o Senhor, não foi meu filho que me deu dinheiro. Foi o Senhor que me deu condições de ir lá e fazer. Um servo fiel, um Ilquias. Um Ilquias que partiu, já está com o Senhor. Você sabe, ele mesmo nunca teve o recurso, nunca prosperou financeiramente. Mas o Senhor levantou um Eliaquim, gerado por ele. E aí algo poderoso aconteceu. Quero falar e profetizar na sua vida que hoje, em nome de Jesus, você nunca, em nome de Jesus, nunca será um Sébina. Nunca vai ser alguém que vai se erguer na força do seu braço. Mas você vai ser um Ilquias. Você vai ser alguém que sabe que o Senhor é a sua porção. E você vai gerar muitos Eliaquins. Seus filhos, seus discípulos, quem chegar perto de você, vai receber restituição, bênção, favor, através da sua vida. Você vai ser muito abençoado junto, porque você sabe, o filho ser colocado numa posição, o pai desfruta junto com ele. Mas a bênção maior para você, porque você sabe que quem ama no final, é isso que ele quer. Ele não quer para ele mesmo. Eu peço muitas coisas para o Senhor. Fiquei muito feliz com esse upgrade que ele deu nas férias. Mas eu falo na presença de Deus, não é por minha causa. Porque para mim mesmo, só de falar que eu estou de férias, para mim já é lucro, em casa, viajando, em qualquer lugar. Mas eu fico feliz porque meus filhos vão desfrutar de algo que eles nunca desfrutaram, vão participar de algo poderoso, vão se alegrar e divertir, porque um pai que ama, ele quer ver os filhos desfrutando. E eu creio, declaro isso, você está posicionado para receber a restituição, como um grande Ilquias, que vai ver na sua vida
e na vida dos seus filhos, dos seus discípulos, da próxima geração, o favor de Deus e a restituição chegando, e eu creio que é nesse ano, em nome de Jesus. Quantos creem também e querem receber isso? Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Passei os mesmos 5 minutos segunda-feira, Jesus poderoso. Achei que ia dar, mas agora eu quero orar por você. Quero que você feche seus olhos por um instante, presta atenção nessa oração, e na medida que você quer receber isso que eu orar por você, você vai concordar com a oração dizendo amém. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu declaro que aqui estão aqueles que enxergam que ter o Senhor é o suficiente. E como servos fiéis, mordomos fiéis, administradores fiéis, eles crescem em revelação, em sabedoria, em dependência do Senhor, para discernir o que é pão e o que é semente, para não serem independentes, não serem ativistas, mas também não serem imprestáveis, mas que sejam totalmente disponíveis para o Senhor usar, para o Senhor mover, para o Senhor restituir, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser fazer na vida deles. E eu creio, Eliaquim serão gerados, aqueles que receberão uma medida extraordinária da restituição, aqueles que testemunharão que isso que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer, que serão fincados num lugar firme e que recebem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, porque são administradores que o Senhor confiou a chave da despensa, mas eles não vivem fazendo o que eles acham que deve ser feito. Eles ouvem do Senhor, dependem do Senhor, e por isso tudo que eles intentam fazer cresce e multiplica, transborda, e eles desfrutam e testemunham do favor do Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.